Você já passou dificuldades na hora de desenhar pessoas? Se sim, esse é o vídeo pra você. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês 10 dicas para facilitar a vida de vocês na hora de desenhar a anatomia. A primeira dica é como desenhar mãos. Basicamente, gente, a nossa mão é um trapézio, como se fosse um leque, um sorvete, uma planta, não sei. E aí, bem na base da nossa mão, aqui tá nosso pulso, a gente tem o nosso dedão, tá? Então eu quero que vocês tentem simplificar ao máximo todas as suas formas. E aí o que vai acontecer é que você vai ter os seus 4 dedos aqui e a gente vai fazer eles como se fossem apenas rabiscos. Nosso dedão, ele basicamente ele vai sair um pouquinho. A gente vira o dedo e pronto. Tá? Que esse dedão aqui tá um pouquinho grande demais. Deixa eu diminuir isso daqui. Enquanto que os nossos dedos, a gente pode fazer como se fossem retângulos mesmo. E eu sempre faço isso, eu sempre tento simplificar ao máximo as minhas formas. E depois eu vou arredondando as pontas. E o dedo, ele não encontra assim, tipo, um V, porque a gente tem a nossa palma da mão que tá aqui. Então o que eu vejo muito é que as pessoas simplesmente não passam um tempinho olhando alguns poucos detalhes de uma mão para desenhar. E aí aqui você pode fazer uma linha para os seus nódulos. E aqui é uma mão super simplificada. Tá bonita? Não, eu ainda posso refinar e tudo mais. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que você consegue fazer uma mão facilmente só trabalhando com as minhas formas geométricas. E dica, não desenhe uma mão assim, não tem porquê uma mão estar paradinha dessa forma. Normalmente a nossa mão vai estar em posições diferentes, então é muito melhor que você comece a fazer alguns desenhos com mãos em posições do que uma mão parada de robô, porque aí realmente parece que você não sabe desenhar. Agora vamos falar sobre pés. Pés é uma coisa também que parece difícil quando você não percebe o tanto que é fácil. Porque o nosso pé, basicamente, vou fazer aqui um pé visto de lado, ele é basicamente um triângulo, tá? E aqui tá a nossa perna e o nosso joelho. Então, quando você vê esse pé de frente, é de novo como se fosse um trapézio, porque, obviamente, não vai ser uma ponta, né? Porque você tem os seus dedões. E quando você vê o seu pé meio que de lado, você só precisa de combinar essas duas formas geométricas juntas pra fazer o seu pé de lado. E aí, agora, você pode começar a trabalhar com os detalhes. Então, nesse caso, vamos trabalhar aqui com alguns detalhes, tá? E uma coisa também, por favor, perceba que o seu dedão, tanto das suas mãos quanto dos seus pés, está voltado para dentro, tá bom? Pelo amor de Deus, não coloque um dedão da mão direita aqui do lado de fora. Eu já vi isso tantas vezes. E, assim, é uma coisa tão básica de você olhar pra si mesmo e pensar que lado que está o meu dedão, tá? Então, por exemplo, este daqui, vamos voltar aqui e fazer 2 pés, tá? Só pra gente ter uma noção, tá? E aqui, esse daqui é o pé, e aí a gente teria um outro pé aqui, tá? Vamos fazer isso. Então, o nosso pé, ele vai ter uma pequena virada, porque aqui tem algum tipo de osso, gente. Eu não sei como pensar nisso. E aí o nosso dedão também, você pode olhar no seu dedão, ele meio que sobe. A gente tem tipo como se fosse essa parte aqui da nossa mão, a gente tem a mesma coisa no pé. E aí a gente tem essa dobrinha e aí tem essa parte aqui. Vocês estão vendo que a minha dica de anatomia aqui não envolvem nomes, tá? Porque eu só sei onde que as coisas estão. Mas o nome das coisas é outra história. Aí a gente tem aqui nosso calcanhar. Acho que é o calcanhar, não sei o nome de nada. E a gente sobe aqui e pronto, subiu. E aqui tem um osso, né? E aí, também, por causa do formato do nosso pé, muitas vezes a gente consegue ver, principalmente dependendo do pé da pessoa, só assim os outros dedos, né? Então eu só sugiro assim, coloco umas formas. Você não precisa de pensar muito, tipo, detalhar muito, a não ser que você esteja tentando fazer realmente um desenho mais realista. Mas o meu estilo não é realista, então tudo bem. Com o nosso pé visto de frente, isso vai depender do ponto de vista da pessoa. Porque se a pessoa estiver na altura dos olhos da pessoa, você vai ver os seus dedos um pouquinho mais assim, tá? Mas se estiver olhando de baixo, os seus dedos vão parecer pequenas bolinhas, tá?
E aí, aqui vai estar as suas unhas, porque, pensa comigo, né, você vai estar realmente olhando, tipo, tá realmente olhando isso. E aí aqui já sobe o calcanhar, né? Isso aí, realmente, isso vai depender um pouquinho, não tem uma regra fixa. O que eu faço normalmente é que eu desenho os meus círculos, e aí eu só subo um pouquinho, sabe? E aí isso meio que engana. E assim, dificilmente eu faço um pé descalço. E aí aqui você já pode subir para a sua perna. E se eu quiser, eu consigo desenhar aqui as minhas unhas, que não vão ser unhas assim, tá? Pelo amor de Deus, preste atenção em perspectiva das coisas. Então a nossa unha normalmente ela dá uma leve curvada, porque o nosso dedo é arredondado. E aí, com a perspectiva, não vai aparecer assim, vai aparecer assim, tá? Porque a parte que tá mais próxima da gente, o que tá mais próximo sempre fica maior do que o que tá mais no fundo. Então a gente vai desenhar aqui, também não precisa fazer nenhuma unha muito grande, porque a unha de pé normalmente é pequenininha. E aí isso também te ajuda, por exemplo, se você for desenhar um sapato, porque aí, se eu quiser, por exemplo, um tênis, eu já sei que a língua do meu tênis tá aqui. Também lembra que a base do chão, né, é sempre reta. Que aqui, você sabe, você consegue desenhar por cima, né, do sapato e tal, e tudo mais. Tá, que esse daqui ficou um pouquinho mais estreito do que o outro, mas basicamente eu tô desenhando um tênis, gente. E aí tem o tênis. E agora de lado também. Lembrando, nosso dedão não está aqui de fora, está por dentro. Vou colocar uns círculozinhos aqui pra demonstrar. E aqui, lembrando que esse daqui a gente tá vendo parte de fora da nossa perna, né? Então aqui seria tipo a batata da perna. A gente teria o nosso ossinho aqui. E aí isso daqui seria uma visão bem simplificada de um pé, uma vista 3/4. E aí, obviamente, você só vai conseguir realmente demonstrar profundidade, não sei o que, com o uso de sombra, tá? De luz e sombra. Então você tem que trabalhar um pouquinho com isso. E realmente refinar, pegar uma foto de referência, sempre ajuda, tá? E é assim que faz. Agora eu quero falar com vocês sobre proporção de membros. Muita gente também, eu vejo isso demais, que a galera não observa muito corpos normais de fotos e aí vai desenhar de cabeça, assim, de memória, não sei porquê, e aí acaba estragando as proporções. Então o que eu quero que vocês percebam é que a gente tem a nossa cintura bem aqui, né, mais ou menos assim, no meio, tipo 2/3 ali do nosso tronco. O nosso cotovelo, ele vem até a nossa cintura, e se você fizer um cotovelo, por exemplo, que nem esse daqui que tá pro lado, você pode simplesmente fazer uma curva, porque é como se o nosso ombro funcionasse como um mecanismo de rotação, né? Então você tem que pensar realmente na altura desses membros, no tamanho desses membros, tá? E aí, o seu antebraço, eu nunca sei qual que é o braço, qual que é o antebraço, mas essa segunda parte aqui, essa segunda metade do seu braço, pode ser um pouquinho maior do que essa daqui, mas não muito, tá? Por favor, não muito. E a sua mão, se a sua mão estiver esticada, e você pode testar isso em casa, os seus dedos vão bater no meio da sua coxa, tá? E o joelho dela tá logo aqui embaixo. Então não coloque uma mão que vai até o joelho. Eu já vi isso, a não ser que você esteja realmente fazendo assim, um menino adolescente de 13 anos, que aí isso pode acontecer na vida real. Ou então se você estivesse desenhando algo muito estilizado. Mas tenha cuidado com essas proporções, porque ainda que você esteja desenhando algo estilizado, as proporções têm que fazer sentido, porque senão tem uma linha bem fina entre você conseguir fazer um desenho estilizado e você parecer que não sabe o que tá desenhando, tá? E aí outra coisa também que eu quero que vocês percebam é que o nosso pescoço vem no meio dos ombros, tá? Não vem aqui no lado ou no outro. O nosso pescoço está no meio, porque pensa comigo que a gente tem uma costela não, uma vértebra, uma espinha que vem bem no meio. Então você tem que realmente encontrar este meio termo. E aí a gente vai ter aqui a nossa caixa torácica, né, das nossas costelas, pulmão e tudo mais. Vou só pegar apenas o meu esboço desse desenho aqui, que você vê que a minha cintura tá aqui, o meu quadril está aqui, e eu não vou da cintura pra perna, porque o que eu vejo, isso eu já falei em outro vídeo, é que muita gente pula o quadril e vai direto pras pernas. Então lembra que você tem um quadril, você tem bunda, e isso precisa de estar presente tanto na frente quanto atrás, né? As coisas, tipo, você é um objeto em 3D.
Então você tem que realmente, assim, eu até, às vezes, o que eu faço é que eu penso assim, né, nas minhas costelas, penso aqui na minha caixa, no meu quadril, e eu coloco um círculo, assim, pra ver onde que estariam os meus glúteos. E aí só depois de saber onde estão os meus glúteos é que eu posso descer pra fazer uma coxa, tá bom? E se você quiser assistir mais sobre como desenhar corpos, eu tenho, na verdade, um vídeo de 2 partes aqui no canal que ensina muita coisa sobre corpo, inclusive essa coisa de proporção, tá? Agora vamos para olhos. Olhos é uma coisa também que muita gente tem dúvida e tem dificuldade. Gente, pra fazer um olho, vocês estão vendo aqui que é basicamente uma linha que sobe e eu começo sempre com círculos, tá? Então eu vou começar com 2 círculos bem parecidos e se o círculo um tiver muito grande em comparação com o outro, o seu olho em si vai ficar torto, tá? Então depois eu vou refinando e eu sempre faço uma curva começando do topo do círculo até uma base do círculo, por isso que eu tenho essa linha aqui. E aí eu vou meio que seguindo o formato do círculo pra fazer esta forma aqui de uma... Que isso, gente? Isso não é uma amêndoa, isso não é uma folha. Eu não sei que formato é esse, mas é este o formato, tá bom? E aqui embaixo você começa reto, tá? Porque você tem a base aí da sua bochecha. Não sei, gente, isso aqui é estilizado, não tem regra nenhuma, não. E aí você sobe pra encontrar este pontinho aqui. Obviamente que você também pode fazer olhos um pouquinho mais arredondados, um pouquinho mais... Tipo, olhos, gente, tem tantas opções, tem tanta diversidade em olhos que realmente você pode fazer de muitas formas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa bem legal. Nesse meu livrinho da Simone Grunewald, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ela tem uma página que é só dedicada a olhos. Então observa todos esses tipos de olho. Você tem olhos que começam em cima, tipo, fazem mais um negócio simétrico. Você tem os olhos que o arco fica mais por dentro, você tem os olhos que o arco fica mais pra fora. Os meus, o arco tá realmente mais pra dentro do que pra fora, né? Então você vê aqui que começa e depois dobra. Você tem olhos que são extremamente redondos, você tem olhos que são de diferentes tipos de cartoon, e cada tipo de olho vai dar um estilo diferente pro seu desenho, ou vai poder transmitir uma diferente emoção, né? E alguns dos erros mais comuns que existem é que quando a gente faz um olho, é sempre bom que você vire o seu canvas horizontalmente, tá? Se você não tiver essa opção, se você tá desenhando tradicionalmente, você pode simplesmente tirar uma foto pra você ver se um olho tá mais torto, se um olho tá mais estreito, se um olho tá menor. E aí você também pode simplesmente, gente, isso daqui é muito fácil, tá? Você pode ir aqui, se você estiver desenhando digitalmente, selecionar o seu olho com 3 dedos, vamos copiar e colar e vamos virar na horizontal. E aí você vai ter uma cópia do seu olho que você pode fazer para fazer um olho exatamente simétrico. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre rugas e expressões faciais. Gente, eu sei que quando a gente sorri, a gente, né, faz essas linhas de expressões. É normal. Só que, vamos pegar aqui, essa daqui é a minha mãe, tá bom? Minha mãe que tem aí 50 anos, tá? Agora, vamos fazer umas linhas de expressão da forma como elas realmente são quando a gente sorri, né? A gente tem aqui, repuxa, que mais que eu tô faltando aqui? Normalmente pode até ter uma coisa mais aqui no queixo, dobra aqui, pode ter algo aqui na bochecha. Quantos anos você daria pra essa mulher? Provavelmente muito mais que 50, né? Então o que acontece, gente, é que quando você tenta copiar, tenta fazer um desenho bem realista, com várias linhas de expressão, assim, com uma linha mesmo, ao invés de fazer um pequeno sombreamento ou apenas sugerir a linha de expressão, você deixa as pessoas parecendo que elas são idosas. Então, pelo amor de Deus, você tem uma coisa que você leva desse vídeo, é pra você parar de desenhar linhas de expressão nas pessoas. E se você puder, desenhe o sorriso delas com a boca fechada, apenas com uma linhazinha, porque aí fica muito mais fácil. E isso daqui, na verdade, nem é uma dica numerizada desse meu vídeo, mas eu estava vendo uns desenhos no Instagram e eu fiquei horrorizada. Não desenhe o formato dos dentes. Isso também não é... Ai, gente... Isso acontece muito quando você é novato, né? Quando você começa a desenhar dente por dente e com a tinta preta. E aí parece que a pessoa
fica medonho, parece que a boca tá suja, fica horrível. Então, não. Ao invés de tentar copiar tanto assim a realidade, tente olhar para a forma como outros artistas retratam essas feições. Então, dentes, ou você vai fazer linhas não pretas, tá? Linhas bem finas e assim, de um tomzinho assim, gente, assim, é bem suave, bem suave. Ou você simplesmente deixa um sorriso Colgate. Por que não? Por que não deixar um sorriso Colgate, não é mesmo? Todo mundo quer esse sorriso, então dá esse sorriso pra pessoa. Agora, essa dica é sobre espessura de linha, porque muita gente já me perguntou sobre isso, tá bom? Se tem algum tipo de truque sobre espessura de linha. Sim. Basicamente, quando você está fazendo line art de um desenho, você vai usar uma linha um pouco mais grossa para o contorno exterior do seu elemento, do seu objeto, e contornos com uma linha um pouco mais fina, tipo essa daqui da sobrancelha e tudo mais, nos elementos de dentro. Você não quer que tudo esteja com a mesma espessura de linha, porque vai ficar entediante, vai parecer que é um trabalho assim vetorizado de designer que não tem tanta assim, não tem tanta personalidade, tá bom? Então, presta atenção nessa coisa de espessura de linha e, por favor, elementos pequenos precisam de linhas finas. Então vamos voltar ali para aquele desenho da minha família. Observe a diferença dessa linha do meu nariz para a linha do contorno exterior do meu rosto. É bem mais fina. Por quê? Porque se eu fizer uma linha grossa no meu nariz, fica tosco. E principalmente com o rosto. O rosto, normalmente a primeira coisa, se tiver qualquer rosto num desenho, se tiver olhos em um desenho, a gente vai olhar isso primeiro, tá? E o nosso foco cai em olhos. O ser humano gosta de olhar olhos. Então, quando você tá desenhando um rosto, você tem que tomar cuidado pra não deixar as coisas muito grosseiras. Então, realmente, use uma linha um pouquinho mais fina, tá? Por dentro. Isso também é uma dica super importante para quem está desenhando com lápis e caneta, tá? Tradicional. Demorou muito pra aprender isso, mas se você estiver desenhando um rosto, principalmente se o rosto for pequeno, você precisa de usar a linha mais fina que você tiver pra fazer a narina, pra fazer os lábios. Você não quer contornar um lábio de preto com um traço super grosso, porque vai parecer que tem alguma coisa errada com esse lábio, tá? Vamos agora falar sobre cabelo. De novo, vou estar usando aqui este mesmo desenho como referência. Muita gente também me pergunta sobre como desenhar cabelo e eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Basicamente, cabelo, gente, eu penso primeiro, e eu deixei aqui só pra vocês conseguirem ver o que eu vou fazer. Eu penso na forma do cabelo. Então eu sei que o cabelo é tipo como se fosse uma moldura no rosto da pessoa. Então eu não vou estar me preocupando em fazer fio por fio. Não. E na verdade eu tenho um vídeo aqui no canal que é tipo uns 50 minutos só sobre cabelo e como que eu desenho o cabelo. Então o que eu faço normalmente é pegar uma forma, e se você quiser, gente, vocês podem até pegar assim um pincel grosso, só pra você realmente desenhar a forma que você quer que tenha o cabelo. E aí depois, com essa forma em mente, você vai refinando formas menores. Então você vai trabalhando de novo com formas geométricas. Então você começa com uma forma grande, aí você vai quebrando essa forma até você chegar em algo assim. Então se você reparar, e obviamente isso aqui é o meu estilo, né? Você pode concordar, você pode discordar. Este desenho aqui, parece até que o cabelo dela está bem desenvolvido e não sei mais o que. Mas na verdade, gente, quando você olha pra isso daqui, deixa eu tirar todos esses efeitos só pra gente ter apenas o cabelo. É isso, gente. Este daqui é um cabelo. É uma forma pintada de marrom que depois eu vou quebrando e trazendo linhas específicas. Mas começa apenas com uma forma. E aí eu vou adicionando as minhas sombras, eu vou adicionando a minha luz e eu vou adicionando alguns outros detalhes para trabalhar, trazer mais detalhes pra esse desenho. E aí o resultado final fica assim. E aí pra você conseguir observar um pouco esse resultado final, você realmente tem que diminuir o seu desenho e olhar de longe. Porque se você ficar trabalhando com o seu canvas aqui pertinho, você vai ficar, gente, mas tá faltando 3.000 fios aqui. Cadê os fios de cabelo? Não vai ter. Não vai ter. Formas. E agora, gente, eu quero também falar com vocês um pouquinho só sobre formato de rosto. Isso também é uma coisa que
nosso livrinho da Simone vai nos ajudar um pouco. Porque basicamente o que acontece, gente, é que rostos femininos, masculinos e infantis são bem diferentes. Rosto feminino, se vocês me acompanham aqui, vocês já estão cansados de saber. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso também. Um vídeo enorme sobre como desenhar rostos estilizados. Mas basicamente você tem formas um pouco mais orgânicas. Quando eu falo orgânico, eu quero dizer formas curvadas, tá bom? Então você vai ter linhas mais curvadas. O seu rosto vai afinar aqui no seu queixo, tá? Então o queixo normalmente mais fininho. Olho é maior, tá? Para mulheres. Nariz também é uma coisa um pouquinho menor. O lábio, você vê todas essas curvas. Ui, que lábio feminino. Agora, um homem. Vamos pegar aqui, de novo minha família, porque não desenho muito homem. Compare o tamanho do olho do meu irmão com o meu. Olhos masculinos, você deve desenhar eles um pouquinho menor do que olhos femininos. Você tá tentando desenhar com esse estilo mais assim, cartoon, tá? Senão vai ficar muito feminino. E lábios. Perceba que lábio do meu pai e do meu irmão não estão pintados. Se você pintar, tem que ser de um tom bem parecido com o tom de pele, senão parece que tá usando batom. Se você olhar também o queixo, assim, do meu irmão, pelo menos, o meu pai é um pouquinho mais arredondado, porque ele realmente tem um rosto bem curvado. Mas normalmente o que você vai querer fazer é que você vai deixar queixos mais fininhos para mulheres e você vai aumentar o queixo e até, assim, a sua mandíbula vai ficar um pouquinho mais quadrada em rostos mais masculinos, tá? E aí qualquer elemento que você consiga adicionar para um desenho para parecer que é realmente um homem, tipo uma barba, um bigode, vai ajudar. Mas eu acho que principalmente com homem, pra você conseguir fazer um rosto de um homem que não pareça tão feminino, é bom você diminuir o formato do olho, fazer um lábio bem fino e sem esse bando de curvinha, tá? Um lábio um pouquinho mais neutro. E deixar o rosto um pouquinho mais quadrado. E, finalmente, olhando um rosto infantil, obviamente esse aqui tá bem infantil mesmo, porque é uma bebezinha. Normalmente, rostos de criança vão ter uma cabeça bem maior em relação ao corpo, tá? E vai ter uma testa gigante com praticamente zero de pescoço e os olhos realmente bem grandes, o nariz pequenininho. Então eu peguei todos esses recursos. Se você não tem este livro aqui, é tipo a minha bíblia de desenho, tá? Que eu levo para todos os lugares quando eu tô desenhando. E você consegue realmente fazer um rosto um pouquinho mais infantil com essas dicas, tá? Então aumenta o seu rosto em relação ao corpo, deixa uma testa maior, nariz pequenininho, pescoço menor, e você tem um bebê. Poses estáticas. Uma das coisas que eu vejo muito pra quem tá começando a desenhar, as pessoas desenham outras pessoas basicamente assim, ó. É um rosto, é um corpo parado, olhando pra frente, sem fazer nada. Parece realmente um boneco de madeira. Se você for desenhar uma pessoa de verdade, você tem que colocar essas pessoas em posições naturais. Pra você fazer isso, você provavelmente vai precisar de tirar uma foto de referência. Então você tem que realmente pegar fotos de referência pra você fazer essas poses. Por favor, não faça poses de pessoas paradinhas, estáticas, em pé, a não ser que você esteja realmente trabalhando com isso, por exemplo, com esta pessoa, essa personagem, Lisa, que eu ainda não finalizei a pose dela dinâmica, mas eu estava fazendo ela estática apenas para criar os elementos que iriam defini-la. Então eu queria definir aí as proporções do corpo, a roupa, o cabelo, o rosto, tudo isso. Mas eu não vou fazer ela, assim, eu não vou refinar isso daqui e falar que pronto, acabou meu desenho, tá lindo. Porque, o que ela tá fazendo, gente? Por que uma pessoa, um ser humano, estaria paradinho olhando pra uma câmera, fazendo, tipo, nada? Não, pelo amor de Deus, coloca essa pessoa numa pose, ainda que seja uma pose muito besta, que nem desse desenho aqui. Uma pose super simples, ela ainda está parada, não está fazendo nada, está olhando para a câmera, mas tem um certo dinamismo, porque ela está colocando peso em uma perna, como a gente normalmente faz se a gente estiver parado, em pé. Então, por favor, não use pose estática. Agora a nossa penúltima dica, que é formato corpos. Como que você pode fazer um corpo que não é um corpo assim, padrão magro, né? Então, vou voltar aqui nesse desenho da Lisa pra mostrar pra vocês como é que eu comecei a fazer isso. Primeiro, eu criei algumas silhuetas de desenho de palito
pra ver qual seria aí o corpo que eu queria criar. Então eu poderia ter feito uma pessoa com um tronco bem grande, com um quadril maior, poderia ter feito uma pessoa assim, com uma cabeça grandona e um corpo fino, pessoa com um corpo de ampulheta normal, um corpo mais oval. Esse daqui é parecido com o primeiro, mas aí ela é baixinha, se você ver aí a proporção da perna com relação ao corpo. Um formato de triângulo e um outro aqui que tem uma barriguinha de chope com umas pernas grandonas, né? Então, esse daqui é o formato mais fácil de você... O jeito mais fácil de você desenvolver personagens com corpos mais interessantes e mais divertidos. Você começa simplesmente colocando umas formas, de novo, formas geométricas, são melhores amigos aqui. E aí depois você vai aumentar isso e você vai conseguir colocar os membros reais de uma pessoa dentro dessa forma. Então você basicamente tem que encaixar um membro aqui. Então com esse desenho, eu ainda poderia até exagerar um pouquinho mais no quadril dela, né? E abaixar um pouquinho pra parecer ainda mais que ela é mais achatada. Mas eu acabei fazendo uma coisa assim, tá parecendo um pouquinho mais rígida do que eu gostaria. Mas ainda assim você vê que é um corpinho um pouco mais arredondado, tem mais curvas. Não é exatamente o tipo de coisa que você vê muito nos meus desenhos. Então é isso que eu estava tentando fazer com esta personagem. E se você estiver afim de fazer um personagem um pouquinho mais curvado, sugiro que você faça assim. E por último, gente, e essa é uma dica que, assim, se você me segue aqui no YouTube, você já deve... Esse daqui deve ser assim, se eu tivesse 10 mandamentos, seria este daqui no mandamento número 1. Use fotos de referência. Essa vai ser a melhor dica que eu vou poder te dar pra você melhorar a sua anatomia. Não tem outra forma, tá? Se você não usa foto de referência, você está fazendo tudo errado, tá bom? Precisa de usar foto de referência, você precisa de estudar. Se você não sabe como fazer desenhos a partir de fotos de referência, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu copio fotos sem traçar por cima. E eu também tenho um vídeo que é literalmente fazendo este desenho a partir desta foto. É usar foto de referência, tá, gente? E muitas vezes, se você usa fotos de referência que você encontrou no Pinterest, que você literalmente, você só copiou a foto de referência e você não adicionou nenhum elemento que é original da sua cabeça, ou então você não misturou elementos de diferentes fotos, fica muito óbvio. Muitas vezes eu vejo fotos de artistas, de desenhos que são retratos de meninas no Pinterest, eu fico, gente, eu já vi essa foto no Pinterest. E o pior é que muitas vezes não tem referência. Então eu sei que aquele artista não apenas copiou foto de uma pessoa, mas não adicionou nada naquela foto e não deu crédito. Então isso me faz ficar um pouquinho tipo, calma aí, se a gente vai usar foto, temos que ser transparentes sobre isso. Acaba que não tem diferença, né? Se você vai fazer uma foto, um desenho que literalmente apenas copia na foto, por que você não usa apenas a foto? Então, o que eu gosto de fazer é eu tirar as minhas próprias fotos de mim mesma nas poses e aí adicionar elementos, ou eu vou no Pinterest e eu vou copiando vários elementos diferentes. Então, até pra este desenho aqui, de uma sereia idosa na França tomando um banho, que é o desenho que eu fiz com vocês semana passada. Eu literalmente, e eu mostrei isso pra vocês, eu fui no Pinterest e eu criei um board com várias e várias e várias referências. Então eu não tava copiando elementos de apenas uma foto, eu tava copiando elementos de várias. Então a vista da janela dela, por exemplo, é esta foto aqui. O arco-íris é baseado nessa foto. Os acessórios na cauda dela é dessa foto. Então você vai, é como se você estivesse fazendo uma colagem de uma forma criativa com a sua própria, com o seu próprio ponto de vista, sua própria perspectiva, pra você criar algo que aí fica original. Até porque, gente, não existe nada original no mundo. Todas as ideias são recicladas, todos os conceitos são reciclados, todas as artes são recicladas. São elementos diferentes que você observa no mundo. Nada é criado em um vácuo. Então não coloque essa pressão em cima de si mesmo pra você desenhar sem foto de referência, porque artista de verdade desenha de cabeça. Por favor, se você encontrar um artista profissional que desenha de cabeça e não usa uma foto de referência, me avisa, porque até hoje não encontrei nenhum, tá? Todos os mestres que você vê em galerias de artes, todos eles estavam usando modelos pra pintar. Até a Pequena Sereia, eles tinham um modelo no set pra fazer as poses da Pequena Sereia pra eles conseguirem animar. Então essa coisa de tem que desenhar sem foto de referência é besteira. Ok, até suei. Fiz um pequeno discurso aqui sobre fotos de referências, mas
Tudo bem? Tá um calor, gente, Deus me livre. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e vai assistir esses vídeos que eu fui deixando aqui no vídeo ou os que eu coloquei aqui embaixo, pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre mãos, sobre corpos, sobre rostos, rosto, corpo, não sei. E é isso, gente. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão de vídeo, coisa assim, deixa aqui embaixo que eu leio o comentário de todo mundo. E eu já estou planejando 2 vídeos diferentes, um sobre pés, dedicado a pés, e o outro a roupas, porque eu sei que eu não falei sobre roupas nesse vídeo, mas é uma coisa que eu preciso de realmente passar muito tempo pesquisando e planejando, ok? Mas esse vídeo vai chegar, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!